Vamos conversar com Marcelo Barroso, coordenador do curso de graduação em Engenharia de Inovação do EasyTech, e João Sérgio Cordeiro, que foi um dos palestrantes do Eco São Paulo de 2015. A cidade de São Paulo tem hoje cerca de 200 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, metade da meta da prefeitura, que é mais de 400 quilômetros. A tabela do imposto de renda está defasada em mais de 60%. Nós estamos lutando, discutindo sempre com os governos, juntando a categoria e dizendo o seguinte, que quem paga mais impostos aqui nesse país, sem dúvida, é o pobre e o assalariado de classe média. Acho que seria fundamental que fosse corrigido essa questão, a tabela do imposto de renda, para que nós possamos, através daí, ajudar mais o país. Porque se você pagar melhor os profissionais, eles vão consumir mais. E consumindo mais, a economia gira. Tudo isso acontece para o lado do bem. Então nós entendemos perfeitamente que é possível que seja corrigido. O próprio Diese já falou um pouco sobre isso. Já disse que essa perda que pode ter o governo corrigindo a tabela, ele terá uma outra forma de correção para que isso não seja minimizado. Entendemos perfeitamente que é possível e que nós entendemos também que se você tiver a correção do imposto de renda, aonde nós estamos 60% defasados, nós teremos mais gastos, mais consumos e a economia cada vez mais girando. Seja muito bem-vindo à entrevista do Jornal do Engenheiro. Estamos na série especial gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, o EcoSP, uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros. E se você quiser ficar sempre atualizado em relação ao Eco São Paulo, em relação às notícias da engenharia, não deixe de acessar www.cesp.org.br. Agora, nesta edição, vamos conversar com Marcelo Barroso, coordenador do curso de graduação em Engenharia de Inovação do EasyTech, uma presença aqui no Eco São Paulo. Prazer recebê-lo, Marcelo. Prazer também. Eu acredito que esta edição foi muito especial porque o Eco São Paulo tradicionalmente interage com estudantes de engenharia, ou seja, aqueles que estão estudando essa profissão e vêm aqui recolher ideias de sustentabilidade, de inovação, de novas tecnologias. E pela primeira vez na história, o Eco São Paulo interagiu com graduandos do EasyTech. Professor Marcelo, uma realização, né? Sim, é uma experiência bastante gratificante até, mesmo porque nós que estamos há um certo tempo na fase tanto de elaboração quanto da implantação do curso, já tínhamos essa expectativa do momento em que os nossos estudantes pudessem participar. E é realmente muito gratificante ver também o ânimo que esses nossos estudantes estão recebendo esses momentos. E os estudantes já foram um case aqui no Eco São Paulo, porque houve uma plenária para falar sobre engenharia, sobre inovação, sobre meio ambiente. O EasyTech esteve representado pelo professor Cordeiro, pelo professor Marcelo, e essa questão de formar os estudantes com essa cabeça, né, voltado para a sustentabilidade, já foi um case, né, professor? Essa oportunidade de falar e de poder explanar nossa intenção, nosso projeto do curso da Engenharia de Inovação, voltado para uma engenharia, digamos assim, sustentável, foi e tem sido assim, uma boa resposta que recebemos. É interessante perceber que tanto os estudantes de outras faculdades, mas principalmente nossa, do EasyTech, já, digamos assim, no corredor, já veio dar uma resposta de ânimo e ao mesmo tempo de uma espécie de agradecimento em função de poder estar discutindo, né, essa temática tão importante para a área de inovação e para a área de engenharia. Professor, fala um pouquinho o que você veio trazer na sua fala na primeira plenária do Eco São Paulo. Na minha fala, nós
expomos a questão de como existem elementos fundamentais da sociedade e do próprio homem que estão, digamos assim, relacionados, entrelaçados com a inovação e com a engenharia. E isso a gente pode melhor trabalhar desde a educação, ou seja, desde a formação do engenheiro. E que justamente essa é a proposta do EasyTech e essa é a proposta do curso da Engenharia de Inovação. Conseguir trabalhar de uma maneira bastante precisa e também bastante intensa algumas demandas que há tempos têm sido lacuna na formação da engenharia no Brasil e que justamente motivaram o surgimento e a criação do próprio EasyTech e do próprio curso da Engenharia de Inovação. Gosto muito de uma definição do Jorge Amado no livro Gabriela e Cravo Canela ao dizer o seguinte, que muita coisa muda e o mundo muda, só que a cabeça do homem é a última coisa que muda. Parece que o EasyTech é essa vontade de fazer com que as pessoas entendam um novo mundo aí que nasce a cada dia, é isso? Justamente. A nossa grande ênfase, inclusive, é falar que é mais importante do que a questão tecnológica em si, mas a inovação do pensamento, a inovação do olhar perante a engenharia e perante a realidade. Como bem disse, o mundo está sempre mudando e às vezes a educação tem ficado um pouco na retaguarda ou então atrasada. E a gente tem sentido essa necessidade de poder mostrar e poder também, é um desafio, buscar como fazer trabalhar essa nova maneira de pensar que é o pressuposto para qualquer inovação. E essa nova maneira de pensar passa por humanizar a engenharia? Justamente, também vai muito por aí, porque se a gente for capaz de aprofundar no conhecimento digamos assim, interno do homem, ou seja, de humanizar nossa profissão, nosso exercício profissional, nós conseguimos responder muitas questões que aparentemente são desafiadoras, mas também por si só são motivadoras dependendo do olhar que nós temos. Então, toda uma questão que a gente trabalha dentro do curso da Engenharia de Inovação, de não ter medo do desconhecido, se torna, na verdade, uma atração. Ao contrário de muitas vezes, dependendo da postura da formação, como é feita, a gente acaba tendo certo medo daquilo que é desconhecido. E esse desconhecido não deixa de ser uma oportunidade para inovar. Então, a ideia é justamente trabalhar isso e colocar que isso é uma ocorrência natural na vida profissional e na vida do próprio homem. Então, a humanização da engenharia ajuda muito digamos assim, a causar, a provocar os avanços técnicos. Parece contraditório, às vezes até abstrato, mas a humanização da engenharia vai justamente ajudar a favorecer um avanço técnico no sentido mais complementar do que a sociedade está precisando. O moderador da mesa da qual você participou era o dirigente deste sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo e também do EasyTech, Fernando Palmesan. E ele disse o seguinte, que o objetivo é fazer com que os alunos, os estudantes, melhor dizendo, do EasyTech, participem da vida das empresas, eles sejam preparados para atuar e resolver problemas das empresas. Conta um pouquinho sobre esse foco, professor. Essa questão vai ao encontro, mais uma vez, da necessidade do qual foi comentado, inclusive, na minha fala, assim com mais ênfase, de encarar a realidade, verificar a realidade, olhar de fato os problemas. Então, nada mais até natural de poder estreitar cada vez mais o contato e a experiência com quem está vivendo a prática da engenharia. E isso acaba também nos oportunizando trabalhar problemas concretos e poder, a partir desses problemas concretos, também encontrar uma maneira de também desenvolver a prática, digamos assim, pedagógica do curso. O curso tem uma característica que ele não, digamos, está pronto em termos de métodos pedagógicos, e isso é um desafio também inovador, ou seja, a gente também temos dado espaço a trabalhar no desconhecido, sabendo que o contato com a realidade e aí no contato com as empresas favorece muito isso, tanto a questão do enfrentamento das práticas da engenharia,
e olhar, inclusive, essas práticas, ver a parte boa que deve ser conservada e aproveitada, e, ao mesmo tempo, conseguir ver também que existem práticas que, às vezes, não é tão boa assim, e, inclusive, ajudar as empresas ou possíveis profissionais que entrem em contato conosco, também a enxergar que, às vezes, há alguns problemas que, às vezes, não foi detectado e, mediante uma troca, ajudar a enxergar isso também. Perfeito. O senhor falou dos desafios pedagógicos, eu vou falar de um desafio pessoal meu em relação ao Zitec, que é o desafio semântico. Vou explicar o que é. Eu fiz uma autocorreção quando eu me referi aos graduandos do Zitec. Eu fui falar aluno, mas resolvi falar estudante. Para a filosofia do Zitec, há uma diferença básica entre defini-los como aluno e como estudante. Queria que o senhor explicasse para nós. Isso também eu posso até, talvez, piorar essa dificuldade semântica, porque também temos falado e afirmado que nós, mais do que uma instituição de ensino, nós procuramos ser uma instituição de aprendizagem. Então, isso reflete e vai ter consequência direta na definição do que ser estudante ou ser aluno. Né? Para nós, a concepção do ingressante ao Zitec é uma pessoa que, mais do que receber o ensinamento, ele vai estudar e buscar o conhecimento mediante uma condução digamos assim, uma tutela, uma monitoria dos professores. Então, ao contrário do que frequentemente ocorre, de ser um receptáculo de conteúdo, o nosso estudante vai ser justamente aquele que estuda para aprender, para ser capaz de, inclusive, aprender a aprender. E no próximo bloco nós vamos conversar com o professor Cordeiro, que também fez parte desta plenária a respeito de engenharia, meio ambiente e inovação no Encontro Ambiental de São Paulo, um evento que está em sua 7ª edição e é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço também e obrigado por mais uma oportunidade de poder compartilhar essa experiência que está sendo bastante motivadora e desafiadora também. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro, série especial gravada no ECO São Paulo, o Encontro Ambiental de São Paulo, um evento realizado pelo CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e também pela FNE, Federação Nacional dos Engenheiros. Aliás, aí por ser uma entidade nacional, em muitos lugares é FNE, depende aí da questão local. E ao meu lado aqui, João Sérgio Cordeiro, que foi um dos palestrantes do ECO São Paulo de 2015. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, estou à disposição. Professor, vamos partir do seu tema falado aos participantes do Encontro Ambiental de São Paulo, o meio ambiente e a engenharia de inovação. Conte-nos para nós como foi aí o núcleo da sua fala. Bom, Fábio, na realidade eu iniciei pela questão engenharia. O que é engenharia? O que é ser um engenheiro? Tá certo? Que na realidade um engenheiro é aquele profissional que muitas vezes parte de dados meio incompletos, de dados meio incertos, e ele vai ter que pegar todos esses dados e, através de um conhecimento adquirido, resolver problemas. E a engenharia é a arte do desenvolvimento dessa questão, e como você trabalha com todas essas questões. Então, um engenheiro, na realidade, é um grande solucionador de problemas. Quando se fala em inovação, inovar, ela tem uma conotação de tornar novo, de buscar novas soluções, né? De renovar. E a questão da sustentabilidade é a manutenção das condições naturais para que as futuras gerações possam ter utilização de recursos que hoje nós estamos utilizando. Então, o profissional da inovação, quer dizer, o engenheiro de inovação,
pensando na questão da sustentabilidade, ele tem que entender quais são esses mecanismos, como é que ele trabalha com a renovação desses recursos e como é que ele pode fazer, solucionando problemas para a população, mas não prejudicando a questão ambiental de uma forma definitiva para as futuras gerações. Até porque, professor, por mais que hoje se fale bastante em sustentabilidade, e que bom que se debata, o assunto é muito recente e eu vou até fazer uma pergunta pessoal. A sua formação, aquela básica, o currículo da sua primeira formação, tinha a sustentabilidade como algo assim tão importante? Na realidade, eu sou formado há exatos 40 anos. Então, me formei em 1975. E quando eu fiz o meu vestibular, o engenheiro ele fazia um exame diferenciado de quem iria trabalhar nas áreas médicas, nas áreas biológicas. Então, significa o quê? Que eu não trabalhei e não tive nem para entrar na escola de engenharia um exame de biologia, por exemplo. E é muito interessante, porque quando eu fui fazer o meu mestrado em 1976, a primeira disciplina chamava Hidrobiologia das Águas, né? Biologia do esgoto. E eu não tinha estudado exatamente nada disso em toda a minha formação, durante todo o ciclo na época era o ginasial, o curso científico, né? E todo o curso de engenharia. Só que em 1976, o Ministério da Educação baixou uma resolução, que era a Resolução 48/76, onde obrigatoriamente todos os cursos de engenharia, independentemente da sua modalidade, tinha que ter a disciplina de ciências ambientais. E foi muito interessante porque o Ministério da Educação, nessa época, juntamente com a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, fez um curso para os professores de diversas partes do país, né, preparando durante um mês para assumir essa disciplina. E eu estava fazendo o meu mestrado, sobrou uma vaga, eu fui fazer esse curso, houve a possibilidade de eu fazer esse curso. Então, eu tive a oportunidade de participar desse primeiro curso de formação de professores para ciências ambientais na engenharia. E foi muito interessante, porque era um curso longo durante, como eu coloquei, um mês, com 8 horas diárias, 8 horas aula por dia. Quantos participantes, mais ou menos? Tinham 30 participantes, eram 30 vagas e, se não me engano, foram 27 ou 28 pessoas. E aí, como havia sobrado essa vaga, houve a possibilidade de eu fazer. E foi aí uma ilha de excelência numa época que isso não era muito difundido. Não era nada difundido. Então, e era uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque toda vez que você colocava a questão da sustentabilidade, que não tinha ainda esse nome de sustentabilidade, era só a questão de ciências ambientais, né? E era uma parte nova para os cursos de engenharia que tiveram que se adaptar e incorporar esses conteúdos dentro dos seus conteúdos curriculares. Apesar aí do assunto recente, de tudo mais, você considera o Brasil, aí até parafraseando Pero Vaz de Caminha, um solo fértil, né? Em se plantando tudo dá quando se fala em sustentabilidade? Nós temos aí, esse tema pega na nossa sociedade, professor? É difícil, é um desafio atrás do outro. E por quê? Porque, principalmente, quem deveria cuidar da sustentabilidade como um todo, que é o poder público principalmente, e em toda a sua conjuntura, ele não faz isso adequadamente. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A água, né? Hoje nós sabemos o quanto, e vocês aqui em São Paulo sabem hoje, o quanto existe necessidade de se cuidar melhor da água, né? E o que é isso? Eu trato a água, gero resíduos no tratamento de água, e 98% das estações de tratamento de água do Brasil pegam esses resíduos e jogam na água de novo. Isso não tem exatamente nada de sustentabilidade, nada de saneamento. Aí, os nossos esgotos, a grande maioria é jogada sem tratamento nas águas. Então, como é? E eu estou falando de uma área de conhecimento, que é o saneamento,
que politicamente e tecnicamente ainda não conseguiu solucionar isso adequadamente. Professor, essa crise hídrica, né, indo na sua citação, na sua opinião, acabou ajudando a institucionalizar esse debate? Ou seja, os nossos órgãos, os nossos governos, as nossas associações, os nossos sindicatos precisam debater e se apropriar dessa questão hídrica, debater o assunto? É muito interessante isso, porque faz 40 anos que eu sou professor dessa área e eu tive um professor, o professor José Martiniano de Azevedo Neto, que em 1976 falava que São Paulo não tinha água e que iria chegar uma época em que ele teria que buscar água, talvez até no norte. Era uma voz clamando no deserto. Exatamente. E todo mundo achava que ele estava maluco, né? E ao longo do tempo a gente vem debatendo isso e verificando que realmente ele tinha razão. Por quê? Quando foi elaborado o plano do sistema Cantareira, nós já tivemos que buscar água em Minas Gerais praticamente. Mas a gente vem coletando essa água durante 100 quilômetros para que tenha disponibilidade de água para trazer para a região metropolitana de São Paulo, tá certo? E essa crise, ela escancarou esse problema, que era uma coisa fechada e que basicamente as pessoas, a mídia, os políticos não conseguiam enxergar isso adequadamente, né? E precisou chegar nesse ponto para que se valorizasse mais violentamente a questão da água como um setor definitivo, como um setor fundamental para a manutenção da vida. Acabou a invisibilidade do problema hídrico. Sempre existiu, mas era invisível. Sempre, exatamente. Professor, para encerrar o nosso bate-papo aqui, qual que é a contribuição, na sua opinião, do Eco São Paulo para o debate e a sustentabilidade? Bom, ela é enorme a partir do momento em que você tem um conjunto de estudantes de engenharia e de outras áreas na parte de gestão ambiental que vêm e têm a possibilidade de ouvir determinadas apresentações que são muito importantes na sua formação e que, se eles estiverem observando esses caminhos, para que eles entendam que a questão da sustentabilidade ela é fundamental na manutenção do futuro. Por quê? Porque a engenharia ela tem como fator fundamental a utilização de recursos naturais e transformação do ambiente. Então, quando nós vamos elaborar ou projetar uma usina hidrelétrica, nós vamos envolver o ambiente. Quando nós vamos construir uma casa, nós vamos ter necessidade de pedra, nós vamos ter necessidade de ferro, de aço, de água, enfim, de uma quantidade enorme de materiais que vão sair basicamente desses recursos naturais. Professor, obrigado pela presença. O que é isso? Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez estar podendo falar com você. E me coloco à disposição. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Um forte abraço e até breve. A cidade de São Paulo tem hoje cerca de 200 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, metade da meta da prefeitura, que é mais de 400 quilômetros. Quanto mais, melhor. Tem que ter em todas as ruas. E eu acho que falta uma outra iniciativa da prefeitura, que é chamar os ciclistas para formar grupos de apoio direto com a prefeitura, para poder ir nas empresas fazer palestras, para incentivar os funcionários das empresas a começarem a planejar ir para a empresa de bicicleta. O que está sendo implantado não é um plano cicloviário, mas sim é uma decisão autocrática de implantar 400 km de ciclofaixa. Ignorando que na cidade de São Paulo isso significa 2,8% do sistema viário total. É nada. Segundo pesquisa Datafolha, entre 2013 e 2014, houve queda no número de acidentes com ciclistas na capital paulista. Agora, eles têm o lugar certo para pedalar. Mas nem todas as ciclovias são elogiáveis. Algumas estão se desfazendo, possuem obstáculos e falta de respeito. Daqui para baixo tem uns trechos que são bem instáveis, oferece risco. Quem não tem muito preparo, quem não tem muita habilidade, corre o risco de tomar uns tombos feios por ali. Foi feito sob uma pavimentação já antiga, cheio de buracos e instabilidades, declínios.
E aí o risco de você cair numa chuva ou se você tiver mal posicionado é grande. Como é que você consegue, vamos dizer, potencializar o uso da bicicleta? Dando essa segurança, porque hoje não tem. Hoje você não consegue essa harmonia entre ônibus, o automóvel e a bicicleta. Então você precisa dar condições de segurança, porque é um equipamento praticamente invisível, né? Porque ele é muito pequeno, ele é fino, é estreito, essas coisas todas. Então não dá visibilidade, vamos dizer, do motorista de rua. A equipe do Jornal do Engenheiro na TV acompanhou como é pedalar em São Paulo. É um começo, né? As ciclovias tá começando, mas precisa de mais debate. As pessoas precisam perceber que isso tem a ver com elas, que isso afeta diretamente a vida delas. A gente pegou aí uma pessoa mais experiente, o Daniel, que deu uma orientação melhor para a gente. E a gente vê que tem irregularidades. Eu saio com meus filhos para andar na ciclovia, ainda tem uns probleminhas de irregularidade. Então, às vezes, tem que ficar mais de olho na molecada para não cair. Então precisa estar mais atento a esses pontos, talvez criar um canal mais direto entre o cidadão e a prefeitura para que a gente possa reclamar sobre esses pontos, né, e ir melhorando pouco a pouco. Para este especialista em mobilidade, as ciclovias apresentam graves problemas. O modal cicloviário é um modal complementar. As pesquisas nossas nacionais mostram que cidades pequenas, portanto com menores distâncias de deslocamento, têm um uso maior de bicicleta, chegando até 8%. Cidades grandes, esse uso de bicicleta é menor que 0,8%, menor que 1%. Então, a cidade de São Paulo, ela hoje tem outras prioridades de mobilidade. Ela tem a prioridade dos corredores de ônibus e da licitação de ônibus. O resto é absolutamente falta de foco. Então, a bicicleta não serve a não ser como um apoio. Criar na periferia bicicletários junto à estação de trem e de metrô, e aí a pessoa faz uma parte do trajeto de bicicleta e o resto faz de meio de transporte. Só que o nosso plano cicloviário focou na área central e esqueceu as periferias onde a demanda é maior, onde ela inclusive existe e não foi atendida. Para o diretor do CESP, é preciso avaliar as ciclovias. Logicamente que em todo o projeto cabe um ajuste fino, né? Ao final de tudo isso, ver aonde que, vamos dizer, vai ter demanda para o uso da bicicleta e onde que não vai ter, assim como as faixas de ônibus, né? Hoje está se enxergando que tem algumas faixas que ela, vamos dizer, não tem tanto sentido assim, então precisa de uma revisão de projeto, assim como a instalação das ciclovias aqui em São Paulo. Para saber mais sobre mobilidade urbana, acesse o portal do CESP na internet.